como nós cantamos, que o Senhor cresça, que nós venhamos sempre diminuir. Como eu conheço meu cunhado, eu sei que no coração dele, coração de humildade, está aqui nessa noite, dependente do Senhor, totalmente do Senhor. Você pode estender as tuas mãos para cá nesta hora e confirmando, o Senhor, a palavra do Senhor já colocou no coração do teu filho. Em nome de Jesus, da mesma forma, Senhor, que o Senhor já ministrou o nosso coração, a nossa vida, através dos louvores. Que o nosso coração, meu Deus, esteja pronto e preparado para receber a semente da Tua Palavra. Que barreiras, grilhões nesta noite, Senhor, que as correntes sejam, Deus, caídas por terra em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor que liberta corações possa alcançar a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e recebemos do Senhor a palavra que será ministrada pelo Teu Filho. E nós recebemos do Senhor a palavra que será ministrada pelo Teu Filho. Se você crê, diz amém. Se você recebe, diga amém. E aplauda o Senhor Jesus nesta hora. Aleluia. Menos, Senhor, de nós, que o Senhor cresça a cada dia em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixe assentar, amados. É um prazer muito grande, mais uma vez, poder estar aqui com a igreja, né? Apesar de que o motivo que nos trouxe dessa vez não foi um motivo agradável, mas esse momento aqui com a igreja é um momento de muita alegria, um momento em que nós renovamos as nossas forças, né? Nós viemos nessa viagem porque o meu sogro não estava muito bem, mas para a honra e glória do Senhor, a saúde dele já está sendo restabelecida, ele já está bem melhor do que estava quando nós chegamos, né? E o Senhor tem feito a obra ali naquela vida e vai continuar fazendo a obra dele sempre, amém? Eu vi um jovem que estava aqui no louvor crescer, né? Lembro-me de quando ele subia essa avenida aí, só ia a cabeça dele, né? Ele era tão magrinho que ele era, mas hoje eu fico olhando para ele aqui e fico babando, né, na guitarra. O cabra é bom demais, né, Jó? Eu sou seu fã, cara. Olha ele lá, ó. Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, a partir do verso 8. Era só cabeça e dente, né? Mas hoje ele está um homem bonito. Deus é bom demais, né? Bem que uma mulher bonita, né? Deus é bom demais. Já chamou. E eu vou lá, essa semana eu vou lá, viu, Jó? Cadê você, Jó? Sumiu de novo? Mas vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 6, a partir do verso 8. Ora, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. 10. E não podiam resistir,
à sabedoria e ao espírito com que falava. 11. Versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: temo-lo ouvido proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Versículo 12. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. Pula lá para o capítulo 7, versículo 54. Capítulo 7, versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amados, nós vivemos numa sociedade onde a cada dia se prolifera uma filosofia baseada numa palavra simples, mas que faz toda a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher. Essa palavra chama-se relativismo. A definição dessa palavra, a gente pode dizer que ela é a ausência total da verdade absoluta. Ou seja, todas as coisas, todas as crenças, tudo depende do ponto de vista de cada um. O importante é que cada um faça aquilo que achar melhor para a sua vida e que seja feliz. Não existe verdade absoluta. Muito bem. Mas o que é que isso tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler? Já já a gente chega lá. No versículo 8 do capítulo 6, nós lemos lá que Estevão é um homem cheio de graça e do poder de Deus, e realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Muito bem, nesse versículo dá para a gente observar claramente que Estevão, primeiramente, ele era um discípulo de Jesus. Por quê?
porque ele fazia as mesmas coisas que Jesus fazia. Ele era um seguidor de Jesus. Mas o texto começa dizendo que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Muito bem. O que é um homem cheio da graça e do poder de Deus? Muitas vezes nós julgamos algumas pessoas como cheias do poder de Deus por algo que acontece no momento de louvor e adoração. O que eu vou dizer aqui agora não quer dizer que as pessoas que adoram ao Senhor no momento de louvor e adoração se expressam dessa forma, estejam erradas ou que não são cheias do Espírito Santo. Ok? Entendido? Muito bem. Nós sempre temos o costume de, na hora do louvor e adoração, a gente olha um irmão que está lá todo fervoroso, ou uma irmã, né, naquela unção, aí a unção vem e ele começa a pular, começa a gritar, começa a rodopiar, e a gente olha, nossa, aquele irmão está cheio do Espírito Santo, né? Ele pode estar cheio do Espírito Santo? Obviamente que pode, é óbvio que pode, né? Mas muitas vezes não. Eu me converti numa igreja, eu cresci aqui nessa igreja espiritualmente, eu cresci aqui nessa igreja, na Igreja Missionária Unida do Brasil. Mas eu me converti numa igreja batista. E um dia, um pastor pregando exatamente sobre ser cheio do Espírito Santo, e ele fez uma comparação. Você pega 2 latas de 18 litros, uma cheia e uma vazia. Você vai e bate nela. Qual que vai fazer mais barulho? Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo não é a característica principal. O que faz com que ele seja cheio do Espírito Santo não é no momento do louvor e da adoração. O momento do louvor e da adoração, que ele se expressa dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz, onde habita o Espírito, onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Cada um se expressa da maneira que se convém, né? Mas o que faz a pessoa ser cheia do Espírito Santo é o conhecimento da palavra de Deus. O que faz um cristão ser cheio do Espírito Santo é o relacionamento que ele desenvolve com Deus e com os irmãos. Aqui, primeiro a gente percebe que Estevão, ele realmente, de fato e de verdade, ele era um discípulo de Jesus. E a palavra diz que ele era cheio do Espírito Santo, que ele tinha compromisso com o Pai, que ele tinha intimidade com o Pai. Então, por ser discípulo de Jesus, ele tinha liberdade e autoridade de fazer o que ele fazia, de fazer grandes sinais e maravilhas no meio do povo. A palavra de Deus diz que nós faríamos as mesmas coisas que Jesus faria, que Jesus fez, e ainda faríamos maiores. Né? Mas o que nos torna discípulos de Jesus, o que nos faz cheios do Espírito Santo, é o conhecimento da palavra, é a obediência à palavra de Deus e o nosso relacionamento
com o Pai. Eu queria abrir um parênteses aqui em relação a essa questão de obediência à palavra de Deus. Quem esteve aqui no culto ontem? Muita gente, né? Mas muitos também faltaram. Muito bem. Ontem foi falado sobre finanças, mais um ensinamento. E eu me lembrei de algo que foi um fator determinante na minha vida, aqui mesmo nesta igreja. Eu não me lembro nenhuma vez de ter agradecido aos meus pastores por um dia me levarem a uma sala e me sabatinarem. Sabe por quê? Esse testemunho eu já contei em 2 igrejas lá do Pará, 2 das nossas igrejas. Eu nunca contei aqui, ele dá mais ou menos uma pregação inteira. Mas eu só vou contar um pedacinho aqui. Eu perdi o emprego e consegui outro logo em seguida, só que eu ganhava metade do que eu ganhava no anterior. Só que as minhas contas eram baseadas no salário que eu ganhava anteriormente. E aí o negócio foi pegando, o negócio foi apertando. Eu já tinha, mais ou menos, naquela época, uns 10 anos de crente já. E sempre fui fiel ao meu dízimo. Sempre. E quando o negócio começou a apertar, o que o Zé fez? Deixou de dizimar. E foi as minhas contas. Eu sempre morei, antes de eu ir para Santarém, eu sempre morei em Ji-Paraná. Eu me criei aqui. Nunca um cobrador havia batido na minha porta. Nunca. Mesmo na época que eu não era crente. E aí quando eu deixei de dizimar, as coisas foram piorando. O que estava ruim, ficou pior. Resumindo a história, e eu já era um dos líderes dessa igreja. E aí, então, pastor Josias, pastor Adriano, e na época o irmão Gilson, me chamaram numa salinha ali em cima, e começaram, em amor: Zé, você é um dos líderes dessa igreja, e o exemplo da sua fé, e me mostraram na palavra, e falaram. Irmãos, deu vontade de sumir dali e nunca mais aparecer na igreja. A minha vontade naquele momento era essa. Mas naquele momento eu decidi naquele momento, por causa desses 2 pastores, desses 2 amigos, desses 2 irmãos. Naquele momento eu decidi voltar a dizimar. E de lá para cá, a minha vida se transformou da água para o vinho. Foi do dia para o outro? Não. Eu ainda encontrei, até hoje, a gente enfrenta dificuldades. Mas naquele momento, naqueles dias, por muitos meses, eu ainda dizimava e as coisas não aconteciam. Mas Deus foi fiel. E de lá para cá, amados, nunca mais eu deixei de dizimar. Eu obedeci a palavra. Eu obedeci aos meus pastores. Se eu nunca fiz isso, obrigado.
Amados, tá bom? O meu dízimo será o meu salário. Já tem passado disso, para a glória de Deus. Então, amados, voltando aqui. Deixa eu ver se eu me encontro aqui de novo. Estevão, ele era um discípulo e era um homem cheio de graça. A palavra diz isso. Mas quando nós somos cheios de graça, cheios do poder de Deus, quando nós somos discípulos de Jesus, os inimigos, certamente, o inimigo vai se levantar contra a nossa vida. Aconteceu isso com Estevão, versículo 9. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Estevão, ele foi confrontado pelo inimigo, por seus inimigos naquela época. E naquela época, o inimigo das nossas almas, daquela época e o de hoje, é exatamente o mesmo. Nesta época, a igreja do Senhor, ela era perseguida, presa e morta. O que aconteceu com Estevão, né? E nos dias de hoje, muitos países, a igreja ainda é perseguida, presa e morta. Ainda nos dias de hoje. Nós, porém, nós vivemos num país onde há liberdade. Onde há liberdade de expressão. Eu posso pegar a palavra de Deus e sair e pregar para quem eu quiser, na hora que eu quiser, como eu bem entender. Isso só depende de mim. Ainda, por enquanto. Isso só depende de mim e de você. Só que nós, por outro lado, nós não temos essa perseguição ainda que nos leve à morte. Mas por outro lado, o inimigo, ele se levanta de uma maneira muito astuta para nos afastar de Deus, através da mídia. Muitas vezes nós permitimos que ideias relativistas entrem na nossa casa através da televisão, através do aparelho celular, através do tablet, através do notebook. Muitas vezes nós permitimos sermos evangelizados por teorias relativistas. A palavra de Deus diz que o mundo, ele jaz do maligno. E todos os dias é investido muito dinheiro para que o relativismo entre na mente de cada cidadão. E entra. E muitas vezes nós permitimos. De tempos em tempos, a mentalidade da sociedade, ela vai mudando. Um exemplo muito simples. Há alguns anos atrás, quando nós ouvíamos falar sobre homossexualismo, por exemplo, a gente imaginava, isso é, né? Isso não acontece perto de nós. Era coisa de um outro mundo. Hoje, de tanto
tanto martelarem, de tanto investirem em cima disso. Isso é só um exemplo. Essa mentira do diabo, ela acaba se tornando uma verdade para a maioria das pessoas. É por isso que o pecado está se proliferando do jeito que está. Só que, quando nós aceitamos que essas coisas entrem dentro das nossas casas, através da mídia, né? E uma das armas mais eficazes é a televisão, ainda continua sendo a televisão há muitos anos. Eu acredito que aqui ninguém assista novelas, né? Eu acredito, não sei. Mas uma novela, eu já fui viciado em novela. É muito difícil você encontrar um crente que não foi. Muito difícil. Estou mentindo? Hã? Uma novela, ela dura de 40 minutos a 1 hora todos os dias. Se você deixasse de assistir a novela todos os dias, não é só novela não, futebol, filmes, eu não estou dizendo, fora a novela, né, eu não estou dizendo que assistir futebol, assistir um filme é pecado, não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que o que toma o seu tempo da presença do Senhor se torna pecado, sim. Porque se você leva todos os dias 1 hora na frente da televisão, essa 1 hora que você passa na frente da televisão todos os dias, se você estivesse conhecendo a palavra de Deus, você a leria 2 vezes por ano. 1 horinha por dia. Vocês perceberam como é que nós somos evangelizados? Vocês perceberam como que o relativismo entra na nossa casa e nós não percebemos? Quando nós perdemos esse tempo, nós estamos sendo tirados da presença do Senhor, nós estamos sendo tirados da intimidade com o Senhor. A nossa vida de conhecimento da palavra de Deus, de leitura da palavra de Deus, ela está sendo morta. A pureza, a verdade, ela está sendo morta. O relativismo, essa ideia de que o importante é ser feliz, isso é uma praga na vida da humanidade. O importante é ser feliz, todos os caminhos levam a Deus. Estevão, ele resiste aos seus inimigos com sabedoria e com o Espírito Santo. Versículo 10 diz: contudo, lembra que eles se reuniram para confrontar com Estevão. Contudo, versículo 10 diz: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele argumentava. Ora, por que é que eles não conseguiram resistir a Estevão com as palavras? Porque o que ele tinha, o conhecimento que ele tinha da palavra, o relacionamento que ele tinha com Deus, o deixou forte. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir
se eu não tenho forças suficiente? Se eu entrar aqui debaixo dessa caixa de som, né? Aí de repente eu estou aqui pregando para vocês, debaixo dela, aí vocês, está caindo. Se eu não tiver força para segurar ela, ou se eu não tiver força nas pernas, pelo menos para sair do lugar, o que vai acontecer? Ela vai me esmagar. É exatamente isso que o inimigo faz com o crente fraco, com o crente sem compromisso, com o crente sem conhecimento, com o crente sem relacionamento com Deus. A preparação, Jesus, a hora está passando muito rápido. A preparação através da palavra, ela é indispensável para obtermos sucesso em todas as batalhas, para que possamos permanecer firmes no Senhor. Amados, para nós sermos cheios do Espírito Santo, para nós resistirmos ao diabo, nós precisamos estar fortes. Fortes no conhecimento e no relacionamento com o Pai. A palavra de Deus diz, coloca aí para nós por favor, amado, Oséias 4:6. O meu povo está sendo porque lhe falta a minha versão diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. E ele continua, porquanto rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei. Poxa, mas eu não rejeito o conhecimento do Senhor. Eu vou na igreja todos os domingos, eu vou na célula, eu tenho um discipulador, eu tenho a escola bíblica. Nós aprendemos com tudo isso, é lógico que nós aprendemos com tudo isso que eu falei, mas se nós não dispusermos um tempo entre eu e Deus, dificilmente a gente vai crescer. Deus, Ele fala conosco através de muitas formas, mas a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é a maneira pela qual Deus mais fala conosco. É através da palavra de Deus. Por isso que Ele deixou ela escrita. E aí então, muitas vezes nós somos confrontados e não temos forças para resistir ao inimigo. E aí a gente chora, grita, faz campanha de oração, né? E vai, vira e mexe, mas a gente não tem compromisso, a gente não tem intimidade com o Pai, a gente não tem conhecimento da palavra, a gente rejeita a palavra, como está dizendo aqui, ó, o próprio Deus dizendo, porquanto rejeitasses o conhecimento, também eu te rejeitarei. A gente rejeita a palavra quando nós trocamos o tempo que nós temos para conhecer o Senhor por algo que não tem importância na nossa vida, por um filme, por uma novela, por um futebol. Volto a dizer, com exceção da novela, as outras coisas não são pecados, mas se ela está tomando o seu tempo com Deus, é pecado sim. Se nós rejeitamos ao Senhor, Ele está dizendo
que Ele também vai nos rejeitar, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O conhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, essa é a melhor escolha que nós podemos fazer na vida. A melhor. Não tem nada melhor do que isso na vida. Não tem. Só que a gente não deve parar por aí. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Lá no capítulo 7, versículo 54, diz assim, ó: ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração, rilhavam os dentes contra Estevão. Versículo 55: contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. No momento em que Estevão foi afligido, ele estava preparado. No momento, eu acredito que aquilo ali deve ter sido o pior momento da vida de Estevão. Na hora que os homens estavam ali, perto dele, bravos, com as respostas que ele tinha dado, vindas do Espírito Santo. Na hora que ele diz que o céu se abriu para ele, e ele viu Deus, e Jesus estava em pé à direita de Deus, os homens se enfureceram. E naquele momento Estevão sabia que a hora dele tinha chegado. A primeira coisa que Estevão fez foi olhar para o alto. E por causa da intimidade que ele tinha com o Pai, por causa do relacionamento que ele tinha com o Pai, no momento em que ele olha para o céu, o Senhor se revela a ele. Os céus se abrem e ele vê o próprio Deus e o próprio Jesus à direita do Pai. Isso só acontece, amados, com aqueles que estão preparados, com aqueles que estão prosseguindo em conhecer o Senhor. Em todo o tempo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, para quando a luta vier, para quando a tempestade vier, para quando a tribulação bater na sua porta, você ter como resistir a tudo isso. Se você tem o conhecimento da palavra, se você tem intimidade com Deus, nada e nem ninguém poderá com você. Nada e nem ninguém poderá com você. O próprio Jesus, quando foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi tentado pelo diabo com a própria palavra, mas com a própria palavra ele botou o diabo para correr. E não tem, amados, não tem outra maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo, se não for
através do conhecimento da palavra e do nosso relacionamento com o Pai. Não tem outro caminho. Não existe. Versículo 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Amados, naquele momento crucial da vida de Estevão, ele permaneceu fiel à palavra de Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. E aí, muitas vezes, nós nos distanciamos de Jesus, dos caminhos do Senhor, por coisas tão pequenas. Muitas vezes nós deixamos de vir para a igreja, de congregar com os irmãos, por coisas tão banais. Muitas vezes saímos dos caminhos do Senhor, porque a situação financeira apertou, porque deu um problema de saúde muito sério. Na hora que a coisa apertou, ao invés de correr para os caminhos do Senhor, ao invés de ter... Por que não corre para o caminho do Senhor? Porque não tem intimidade com Ele. Quem aqui conhece um desviado? Levanta a mão. Muita gente conhece um desviado. Amados, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos relacionamento com o Senhor, quando nós temos intimidade com Ele, quando a situação fica ruim, a gente olha para Ele e Ele atende. As pessoas se desviam porque tem uma mentalidade. Às vezes nós somos evangelizados por falsas doutrinas. Muitas pessoas chegam até Deus, chegam até Cristo, vêm para a igreja por causa de um evangelho falso que é pregado. Porque se você entregar a sua vida para Jesus, a sua vida vai mudar, e muda mesmo, é óbvio, né? Mas financeiramente você vai crescer, Jesus vai te curar, e tal, e tal, e tal, e tal. É lógico que as pessoas vão correr para esse Jesus. Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho pregado por Jesus Cristo é o Evangelho da salvação. E a salvação, ela é de graça. Ela foi nos dada pela graça. Mas, para nós conquistarmos o reino de Deus, requer esforço. O reino de Deus, ele é estabelecido por esforço. Eu preciso me esforçar para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não é qualquer vento de doutrina que vem e me derruba. Estevão, quando ele estava ali de joelhos, e as pedras vindo de todo lado, ele estava com os seus olhos vendo o próprio Deus e Jesus em pé à sua direita. Eu acredito que as primeiras pedras que ele recebeu, ele sentiu elas sim, mas por causa
da esperança dele, por causa da intimidade que ele tinha com Deus, ele não estava prestando atenção para o que estavam fazendo com ele. Aliás, estava sim, naquele momento que estavam apedrejando, o amor dele, o amor de Deus gerado nele, por causa da fidelidade dele, ainda teve forças de clamar por aqueles que o estavam matando, que o estavam apedrejando. O amor de Deus, o conhecimento de Deus, a fidelidade de nós para com Deus, gera em nós o amor de Deus, que gera em nós o amor por almas perdidas. O amor de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o amor de Deus em nós, gera em nós fidelidade para com o Senhor, fidelidade para com nossos irmãos, e gera amor para com as almas perdidas. Como filhos de Deus, nós precisamos despertar em nós o amor de Deus para continuarmos a conhecer o Senhor e enfrentarmos a astúcia do inimigo que se levanta todos os dias contra o povo de Deus. E para que o amor de Deus seja despertado em nós, precisamos ser discípulos de Jesus, assim como Estevão foi. Muitas vezes, amados, nós queremos ser abençoados, mas não buscamos o conhecimento do Senhor. Amados, eu fiquei de cara hoje, assim, fiquei estarrecido. Eu passei para os meus discípulos lá em Santarém um estudo que eu estou fazendo do livro de Provérbios. Amados, é um capítulo por dia, mais 2 ou 3 versículos de outros livros, e uma perguntinha diária, né? São 31 lições. Aí o camarada me responde assim, eu tentei falar com ele, ele não estava me respondendo, tentei, não consegui e tal. Aí hoje à tarde ele me respondeu assim: irmão, não precisa esperar as minhas respostas não, porque não vai dar para me fazer, porque não vai dar tempo. O meu tempo está muito corrido, eu não tenho tempo de fazer isso. Amados, eu chegar lá, vou ter uma conversinha séria com ele, de pé de orelha. 15 minutos por dia, amados. E como ele, tem muitos crentes por aí, que não querem ter um tempo mínimo possível na presença do Senhor, e querem ser cheios do Espírito Santo, querem vir para a igreja e aqui ter intimidade com o Pai. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Funciona como Estevão, funciona como os outros discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, se eu não me engano, foram mortos. Pedro, ele foi morto, crucificado. E ele ainda disse assim: eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. Muitos hoje não querem pagar o preço, estão fracos espiritualmente, porque deixam que muitas teorias, que muitas filosofias mundanas, entre elas o relativismo, entre dentro da sua mente, entre dentro da sua casa e permitem serem evangelizados pelas coisas do mundo. Eu e você, nós só conseguiremos ser cheios do Espírito Santo. Amados, não tem coisa melhor no mundo. Eu gosto muito
de estar no louvor. E quando a gente sente a presença de Deus, a gente se entrega, a gente começa a gritar, começa a falar, começa